Bom, vamos lá, iniciando então nossa aula de hoje, a mentoria de hoje. Nós vamos falar sobre o uso dos meios de prova. Nós estamos no módulo sobre a advocacia judicial previdenciária e eu reputo muito importante, muito do que a gente vai dizer agora já foi objeto de análise aqui no curso, né? Mas a gente vai centralizar as informações e vamos aplicar isso na prática. Vamos ver como é a aplicação prática da utilização desses meios de prova segundo o Código de Processo Civil. Vale lembrar que o Código de Processo Civil, ele traz as provas típicas, que a gente vai analisar pormenorizadamente elas aqui, mas ela não exclui a possibilidade de você usar outros mecanismos de prova não previstos no ordenamento, certo? Então, é apenas um rol exemplificativo dos meios de prova e entender o funcionamento desses meios de prova será uma informação importante para a advocacia de vocês. Para sair daqueles becos, né, sem saída que, de vez em quando, a gente acaba lidando na área previdenciária. Então, a ideia é essa, que a gente possa associar o conhecimento que a gente tem de processo civil, os meios, os mecanismos e instrumentos de prova do processo civil, à realidade previdenciária, certo? Para isso, a gente vai analisar cada um dos meios de prova que estão previstos no Código de Processo Civil e eu vou fazendo observações sobre a utilização deles na nossa realidade, certo? Vamos ver a produção antecipada de prova, ata notarial, depoimento pessoal, exibição de documento de coisa, em poder de terceiro ou da parte contrária, prova documental, prova testemunhal, prova pericial e inspeção judicial, como é que cada uma desses meios de prova funciona no âmbito judicial previdenciário. Bom, a produção antecipada de prova, o mecanismo está previsto lá no artigo 381 do CPC. É um mecanismo que eu reputo importante, porque ele tem um efeito sobre a sua disponibilidade de ingresso na ação judicial. Então, muitas vezes, você se depara com situações que não estão bem provadas, bem demonstradas, e necessita de uma produção de prova fora do âmbito litigioso. Então, a produção antecipada de prova não é uma ação litigiosa. É uma ação que, como o próprio nome diz, uma ação autônoma, exclusivamente para constituir a prova que poderá ou não ser utilizada numa futura ação de concessão, uma ação de revisão de benefício. Ela é muito importante também, caso você queira compor a prova do mandado de segurança previdenciária, né? Que eu tenho minhas ressalvas com relação ao mandado de segurança previdenciária, mas muitos doutrinadores, muitos profissionais usam o mandado de segurança como forma de agilizar a decisão de um processo administrativo, como forma de destrancar um procedimento no âmbito administrativo, lá no INSS, provocar, de repente, uma decisão sobre um pedido no âmbito do INSS. Então, a produção antecipada vai permitir você cumprir um dos requisitos que é essencial para o mandado de segurança, que é justamente a prova pré-constituída. Para que você ingresse com o mandado de segurança, como o mandado de segurança não tem fase instrutória, não tem fase de produção de prova, você precisa levar com a petição inicial toda a documentação que você tem à sua disposição. E quando há deficiência nessa documentação, a produção antecipada da prova pode lhe auxiliar. Vale lembrar que a produção antecipada ela pode ser ajuizada em face de qualquer das pessoas relacionadas à atividade previdenciária. Então, você pode pedir uma produção antecipada de prova, por exemplo, para o seu ex-empregador. Você pode pedir a produção antecipada de prova em relação a um documento que está em poder de um ex-sócio, um documento que está em poder do próprio INSS. Nada do que você solicitar na produção antecipada de prova vai lhe obrigar a ingressar com ação judicial.
é apenas, como eu disse, para que você possa, de posse desses documentos, de posse dessas informações, eu falei documento, mas pode ser uma informação, você tentar ali decidir se vai ingressar com ação judicial ou não, ou se vai adotar uma estratégia judicial ou outra estratégia judicial. Na produção antecipada, você pode produzir a prova documental, mas você pode produzir também a prova pericial e testemunhal. Né? Se você quiser, por exemplo, estabelecer em produção antecipada a verificação do ambiente de trabalho, você pode fazer através de uma perícia em produção antecipada de prova. O juiz vai determinar a realização da perícia, a perícia vai chegar numa conclusão, e essa perícia vai ser juntada ao processo e você vai ter acesso ao resultado dessa perícia. Com o resultado da perícia, você sabe, olha, com relação a esse período aqui, eu vou conseguir fazer o pedido da aposentadoria especial. Com relação a esse outro, já não é possível. Então, no lugar de eu pedir uma aposentadoria especial, eu vou pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição, vou pedir uma aposentadoria programada, outro tipo de aposentadoria, porque esse laudo técnico aqui não me foi favorável, né? Eu posso, através da produção antecipada de prova, determinar o nexo técnico epidemiológico, ou seja, que aquela doença que o autor sofre, ela tem ligação direta com uma atividade que foi prestada no trabalho, por exemplo, como operário, mesmo como autônomo, né? Um trabalho autônomo, como do dentista, por exemplo. Você pode estabelecer, através de uma prova pericial, uma ligação direta com uma doença de contaminação na atividade do dentista, né? Contaminação por mercúrio, contaminação por biológica, que seja. Né? Então, a produção antecipada vai lhe dar esse leque de opções e você produzir a prova antes mesmo de ingressar com a ação judicial e determinar aí se vai ingressar com a ação judicial ou não. Fica aí a critério da criatividade de vocês. Agora, é importante, para que a sua ação de produção antecipada da prova seja recebida, você tem que seguir alguns requisitos, certo? Que é comprovar as situações previstas no artigo. Então, quais são essas situações que autorizam? E são situações bastante largas, né? Bastante amplas aí, mas que autorizam você ingressar com a ação de produção antecipada da prova. Primeira situação, fundado o receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. É aquela situação da prova que está para se acabar, para se extinguir. Se você não fizer a prova naquele momento, você não vai ter a oportunidade de fazê-la mais adiante. Então, justifica uma produção antecipada da prova. Tem uma testemunha que é uma testemunha muito idosa. Então, se eu deixar para ouvir essa testemunha muito lá adiante, eu vou perder a oportunidade de fazer. Né? Então, eu faço uma ação autônoma de produção de prova e já ouço aquela testemunha com o objetivo de usar essa prova no futuro em uma ação de concessão, ação de revisão de aposentadoria. Segunda situação, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou seja, você, através daquela prova, ter ciência da sua situação, isso pode vir a facilitar que você use um meio mais adequado de solução do conflito. Por exemplo, você tem dúvidas sobre a existência de contribuição num período, ou a necessidade de produção de prova acerca de um vínculo de trabalho referente a um período. Você faz a produção antecipada e verifica que naquele período, de fato, a obrigação da contribuição era sua e você não fez. Né? Você viu ali que aquele período de contribuição como autônomo, por exemplo, não foi realizado. Isso permite que você vá ao procedimento administrativo e não solicite direto o benefício de aposentadoria, mas peça primeiro o acerto do vínculo, peça primeiro para fazer o recolhimento daquelas contribuições em atraso, né?
Você pode precisar dessa prova para demonstrar que exerceu uma atividade profissional naquele período, como autônomo, e aí pedir que o INSS permita que você faça aquela contribuição antiga, né, aquela contribuição de mais de 5 anos, né, antes da data atual. Então, essa prova vai lhe permitir ir por uma via mais adequada de solução do conflito, uma via que lhe permite mais adequadamente chegar ao seu objetivo, que é a concessão de benefício, que é a revisão de benefício. Então, se eu tenho ciência dessas informações, eu vou buscar um meio adequado de solução de conflito. Evidentemente, é muito difícil na área previdenciária haver autocomposição, né? Porque a autocomposição vai depender da ciência de fato pelo INSS através de um procedimento administrativo que não dá margem a esse tipo de acordo, né? Você não faz um acordo com o INSS. O INSS simplesmente reconhece que você tem o direito ou não. Então, os meios de solução alternativa por autocomposição não são utilizados no direito previdenciário. Mas a via adequada de solução do conflito pode estar no âmbito previdenciário. Eu tenho diversos mecanismos dentro do âmbito administrativo previdenciário para possibilitar o ajuste de vínculo, para possibilitar a concessão de um benefício por incapacidade, de uma reabilitação profissional, para possibilitar o reconhecimento de um tempo especial, como uma justificação administrativa, por exemplo, uma pesquisa externa. Então, tudo isso, essa possibilidade é também aberta pelas informações que você obtém através dessa ação de produção antecipada de prova, certo? E, por fim, aquilo que lhe dá mais possibilidades, realmente, de justificar a ação autônoma de produção antecipada de prova, é simplesmente o prévio conhecimento que possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Veja como é ampla essa possibilidade, né? Se tivesse só essa justificativa na ação de produção antecipada de prova, já seria suficiente para abarcar todas as outras, né? Já seria suficiente para garantir, por exemplo, que você tivesse o reconhecimento da solução mais adequada do conflito, de justificar que você precisa daquela prova porque a prova vai se perder e você vai ajuizar a ação. Basta dizer o seguinte: olha, eu estou ajuizando a ação de produção antecipada da prova porque o prévio conhecimento desses fatos podem me permitir não ingressar com a ação judicial, ou pode me permitir justamente ter a justificativa para o ingresso da ação judicial. Então, essa terceira situação aí é a mais abrangente para o ajuizamento dessa ação e a utilização desse meio de prova. Ata notarial. Veja, é muito importante você saber usar a ata notarial. Por quê? Hoje em dia, muito do que a gente tem, do que a gente vive, do que a gente vivencia, está na internet. Muito do que a gente vivencia no nosso celular. E nem toda a documentação do celular conta com certificação digital. Uma conversa no WhatsApp, uma foto, um vídeo que você tem, ele não tem certificação digital. E aí você precisa extrair aquela informação para a produção da prova. A extração dessa informação para produzir a prova é feita através da ata notarial. Lembre que a gente chegou a mencionar durante nossas conversas sobre a ata notarial, para fazer provas das mais simples. Uma delas, por exemplo, a prova do endereço, do local onde mora o autor. Então, se existe aquela dificuldade do juiz que diz, não, você tem que trazer um comprovante de residência do autor para justificar o ajuizamento da ação aqui nessa subseção judiciária. Você não tem um documento formal em nome do autor. Bom, se não foi possível solucionar de nenhuma forma o endereço desse sujeito, faz-se a ata notarial, vai-se em cartório e pede para alguém no cartório ver onde é que reside o sujeito.
vai conversar com o vizinho, vai dizer, olha, esse sujeito mora aqui mesmo, e a partir dessas informações, ele vai certificar através de um documento público, né? Um documento em cartório. Vale também para, como eu expliquei, conversa de WhatsApp, vale para imagem, vale para vídeo, vale para todo tipo de informação que você queira extrair de um documento eletrônico ou mesmo de um documento físico que não é possível colocar como meio de prova, certo? Então, a ata notarial está prevista no artigo 384 do Código de Processo Civil e se destina a, se o modo de existir de algum fato, podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Depoimento pessoal. Depoimento pessoal, ele, evidentemente, numa demanda previdenciária, você não pede o depoimento do procurador da República, que vai representar o procurador da República, o procurador do INSS, que vai representar a autarquia previdenciária, né? O depoimento pessoal, portanto, só pode ser do seu cliente. E muita gente negligencia o depoimento pessoal do cliente, solicitado pela parte contrária. Então, pela legislação, o depoimento pessoal ele só é realmente necessário quando o INSS solicita o depoimento pessoal do seu cliente. Isso vai muito do feeling do advogado. Eu gosto que meu cliente fale na audiência. Eu gosto porque eu preparo ele. Eu preparo ele para o depoimento pessoal. Eu sei exatamente o que eu quero que ele diga no depoimento pessoal. E por mais que se diga que o depoimento pessoal visa apenas a confissão, isso não é verdade. Porque o depoimento pessoal é elemento importante para garantir a coerência da sua tese. Então, o juiz, ele fica bastante convencido quando o depoimento da parte ele é convincente, quando ele demonstra que, de fato, conhece aquilo que está sendo perguntado. E isso é fundamental em algumas situações, como, por exemplo, nas audiências rurais, né? Se você quer saber se o sujeito, ele realmente tem conhecimento, ele realmente... Peraí que tem gente entrando aqui, né? Se ele realmente sabe o que está fazendo, nada melhor do que ele próprio falar, né, sobre a atividade rural. Nada melhor do que ele próprio dizer, olha, plantava isso, a época da colheita é essa, a época do plantio é esse. Então, isso aí ajuda na coerência da sua tese. Ajuda em você demonstrar para o juiz que o seu cliente ele é coerente na defesa aí do que você está apresentando no processo. Algumas observações sobre depoimento pessoal que eu acho importante vocês saberem na esfera previdenciária. Primeiro, depoimento infantil. É possível extrair o depoimento pessoal do menor naqueles casos de pensão por morte, né? Imagina um caso de pensão por morte em que o menor está sob a guarda dos avós e os avós falecem. Você precisa demonstrar que os avós representavam para aquela criança os pais que estão ausentes, o pai ou a mãe que não cuidava dele. Então, o depoimento infantil, ele é permitido, não há restrição para o depoimento infantil no âmbito previdenciário. Porém, algumas cautelas têm que ser tomadas. A recomendação 23 de novembro de 2010 pode ser usada analogicamente nos processos cíveis. Essa recomendação do CNJ é uma recomendação para menores vítimas de violência. Só que ela traz mecanismos e informações para que seja extraído o depoimento dessa criança de maneira mais suave, né? Que ele não fique sujeito ali àquele ambiente formal, né, da audiência,
que tenha um acompanhamento psicológico, que seja algo realmente lúdico, para extrair aquela informação que muitas vezes você precisa na definição do fato, certo? Outra coisa, objetivo do depoimento pessoal é a confissão, portanto, muito cuidado, né? Mas, como eu expliquei aqui para vocês, eu reputo muito importante para o convencimento do juiz o autor demonstrar coerência no seu depoimento. Por isso, assim como você conversa com as testemunhas, você vai conversar também com o autor. Daqui a pouco a gente vai falar como é que é essa conversa com as testemunhas. Advogado do depoente pergunta para ele, ou seja, você como advogado pode perguntar ao seu cliente? Pode. Apesar da prova do depoimento pessoal ser requerida pela parte contrária, faz parte do direito fundamental da a participação na sua produção. Então, o juiz que diga assim, o advogado não pode perguntar para o seu cliente, ele está dizendo, excelência, não há nada que me impeça na legislação, não tenha a vedação expressa no Código de Processo Civil as perguntas do advogado, do autor. Além disso, o próprio Código de Processo Civil, ele tem por princípio o princípio da colaboração, em que todos devem participar do convencimento do juiz. Além disso, no que tange à produção da prova em si, o direito fundamental à prova garante não apenas o direito de solicitar a prova, mas também o direito de produzir a prova e participar dela, né? Então, faz parte do espectro do direito fundamental à prova, o direito que você tem também de participar da produção da prova. E não há outra participação na produção da prova se não permitir que o advogado pergunte também ao seu cliente. É um momento, por exemplo, que você ressalta alguns pontos ou algumas questões que podem ter ficado obscuras. Não, né? Alguma informação que pode ter aparentado incoerência na documentação, você esclarece essa incoerência através do depoimento pessoal, certo? E a concertação. O que é a concertação? Concertação é o método que eu utilizo para orientar o meu cliente no seu depoimento. Eu não converso diretamente com as testemunhas, certo? Eu não falo diretamente com as testemunhas sobre o processo. Eu falo com o meu cliente. Só que eu faço isso em um ato concertado, no seguinte sentido. Eu estou conversando com o meu cliente e as testemunhas estão ouvindo. Por que é que eu faço isso? Para que, lá na frente, a testemunha não diga que sou eu que estou pedindo para elas falarem isso. Eu não estou pedindo para elas. Estou pedindo para o meu cliente. Estou dizendo, vem cá, quando foi que você começou a trabalhar em tal lugar? Comecei a trabalhar em tal lugar em 1980. E o que é que você fazia lá? Eu fazia... eu limpava as máquinas lá da caldeira. Aí, qual era o período do dia que você fazia isso? Eu fazia pela manhã e pela tarde. E quanto tempo passava a fazer? Veja, são detalhes da atividade que muitas vezes as testemunhas não lembram bem, né? Não, até estão ali dispostas a ajudar, mas a memória falha, né? Não foi algo que vivenciaram diretamente, muitas vezes, mas que souberam. Então, aquilo ajuda a fixar data, a fixar a habitualidade, quanto tempo passou fazendo aquilo. Isso auxilia nesse processo. E eu tenho a segurança de que não falei diretamente com eles. Essa informação foi dada pelo próprio autor da ação, certo? Exibição de documento ou coisa. Também muito importante no processo judicial previdenciário, porque, às vezes, o acesso à documentação é dificultado. Imagine que você precise de um documento como laudo técnico de condições ambientais do trabalho,
certo? Esse laudo técnico, ele não é recebido de bom grado pela grande maioria das empresas. As empresas ficam realmente reticentes de apresentar em juízo esse laudo técnico. Porém, através do pedido de documento ou coisa, você pode solicitar que a parte contrária, no caso o INSS, ou um terceiro, que seja indiferente à ação judicial, ele não vai ser parte na ação judicial, que um terceiro forneça esse documento ou entregue essa coisa. Isso auxilia na conformação de sua prova, né? Ele estabelece o estado de fato através das informações que são prestadas pela parte contrária ou por esse terceiro. O INSS também tem documentos que muitas vezes são importantes. Nos últimos processos no juizado, eu observei que o INSS está juntando o procedimento administrativo. Mas se ele não junta o procedimento administrativo, você pode solicitar na sua já, a partir de hoje, ou na sua réplica, que o INSS o faça. Então, o INSS questiona, diz, ele fez o requerimento administrativo, mas o perito disse que ele não tem direito. Sim, mas não disse que ele não tem direito por quê? Eu quero ver o procedimento administrativo. Eu, de repente, não consegui acesso através do meu INSS. Eu não encontrei lá na lupinha o procedimento administrativo. Então, o que é que eu quero? Eu entro com a ação judicial, com as informações que o autor me dá, e digo para o juiz, doutor, eu não tive acesso ao procedimento administrativo. Só que o INSS tem esse procedimento administrativo. E eu preciso dele para provar determinada coisa. Então, veja. Quais são os requisitos aqui para você pedir a exibição de documento ou coisa? Primeiro, a individuação. Aí você tem que dizer exatamente o que você quer. Qual é o documento, qual é a coisa que você quer que seja exibido. Certo? Você não pode dizer, qualquer documento que comprove o tempo de contribuição. Não, não é assim. Eu preciso dizer, eu quero o CNIS. Eu quero as microfichas de contribuição do contribuinte individual. Veja, o INSS registra a contribuição do contribuinte individual há muitos anos. Quando isso era antes da informática, se fazia através de microficha. E não tem essa informação no CNIS. Eu quero que o INSS forneça essa informação das microfichas da contribuição do contribuinte individual. Posso fazer através da exibição do documento ou coisa? Posso. Está individuado? Tá. Eu disse a finalidade, o que é que eu pretendo com essas microfichas, e isso eu pretendo comprovar o tempo de contribuição. Demonstre que está com a parte ou com o terceiro. Eu vou demonstrar, vou dizer, olha, o INSS tem essa informação. Ele é obrigado, por lei, a registrar toda a contribuição que o contribuinte individual faz na sua vida. Então, eu demonstro que esse documento, essa coisa, está de fato com o INSS. Mas se o INSS informar que não tem essa microficha, não foi feita nenhuma contribuição. Bom, fazer o quê, né? Você tenta demonstrar que existe aquela microficha, você conversa com o seu cliente, ele dá a informação, ele vai ter lá a informação do início do vínculo, da filiação dele à Previdência, lá, filiação da Previdência dele em 1970. Condição da filiação, tem lá, autônomo. E não tem nenhuma contribuição depois de 1970. Bom, aí você chega para o seu cliente e diz, você fez contribuição depois de 1970? Ele diz, fiz, claro, era no carnezinho. Só que o carnê se perdeu. O carnê tem lá 40 anos, mais de quase 50 anos desse carnê. Óbvio que ele se perdeu. Bom, é grande a chance de você ter essa microficha lá no INSS. O que é que você vai fazer? Entra com a ação judicial e faz o pedido de exibição do documento ou coisa para que o INSS forneça essa documentação e você prove aquele período de contribuição. A escusa, né? Quando é que o INSS pode se negar a apresentar, o INSS ou a parte, né? Pode se negar a exibir os documentos. Isso aqui estava no modelo, viu? Lore Y, não quer dizer nada, não. Mas o artigo 399 diz que as situações em que não é admitida a recusa, né, quando o requerido tem a obrigação legal de exibir,
quando o requerido tiver aludido a documento ou a coisa no processo com o intuito de constituir prova, o documento do seu conteúdo for comum às partes. Então, o INSS fica meio que impossibilitado de recusar. Todo aquele documento que tiver no INSS acerca daquela relação previdenciária tem que ser demonstrado. Agora, o terceiro, né, o terceiro pode se negar com base no artigo 404 do Código de Processo Civil. O que é que diz o artigo 404? Ele diz que a parte ou o terceiro se escusam de exibir em juízo o documento ou a coisa se, e aí existem 6 situações que ensejam a negativa por parte do terceiro em fornecer o documento ou a coisa. Primeiro, concernente à própria vida da família. Sua apresentação puder violar dever de honra. Sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes, consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal. 4. Sua exibição acarretar divulgação de fatos a cujo respeito por Estado ou profissão deva guardar segredo. 5. Subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifique a recusa da exibição. E 6. Houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. Apenas nessas situações, o terceiro, não a parte, o INSS não tem essa prerrogativa no âmbito previdenciário, o terceiro pode se negar a oferecer a exibição do documento ou coisa. Isso será avaliado caso a caso. Caso a caso. Por quê? Se houver dever legal de exibição dessa documentação, como quando, por exemplo, você quer que sejam demonstrados os documentos do exercício da atividade profissional de um empregado, a empresa não tem condições de justificar em nenhum desses incisos a não entrega dessa documentação. Por quê? Porque é uma documentação que, apesar de ser produzida internamente, ela é produzida em relação a um vínculo que foi estabelecido com o segurado. Então, o segurado, assim como a própria empresa, tem um dever, ou tem o direito de usar essa documentação em seu favor a qualquer momento. Então, é um instrumento importante para a produção da prova, o pedido de exibição de documento ou coisa, que pode ser feito a qualquer momento no processo. Orienta-se que ele seja feito ali até o saneamento e organização do processo. Mas nada impede de que, frente a uma perícia, frente ao resultado de um testemunho específico, você solicite do juiz ali a exibição de documento ou coisa para comprovar um período de trabalho, comprovar uma situação de fato. Prova documental. A gente falou muito de prova documental durante o curso, mas eu quero falar especificamente sobre aquela prova documental que não é substituível, ou seja, a prova documental que você não pode deixar de fazer em hipótese nenhuma, certo? Por quê? Porque existem situações em que é possível você substituir a prova documental. Exemplo, você não tem o PPP da empresa. Você não tem aquele documento que vai demonstrar o exercício da atividade especial. E a empresa deixou de existir. A empresa está extinta. Então, você não tem a prova documental. Você pode substituir essa prova documental? Pode. Através de quê? Através da perícia. Então, a perícia é substitutiva da prova documental. Pergunta que eu faço. O PPP, ele é uma prova documental essencial? Não. Por que ele não é uma prova documental essencial? Porque ela pode ser substituída. Agora, a legislação previdenciária determina situações que não podem, exceção feita a casos fortuitos, força maior, não pode ser provado de outra forma. É o caso da união estável
recentíssima alteração da lei, certo? Está na Lei 13.846 de 2019, o artigo 16, parágrafo 5º da Lei 8213, diz que eu não posso provar a união estável exclusivamente através de testemunha. Eu tenho que fazer o início da prova material, ou seja, eu preciso levar para o processo pelo menos um documento que demonstre a união estável. Um documento até muito pouco, se puder ter mais, melhor. A lei faz uma relação de documentos para a prova da união estável? A lei não. A instrução normativa até dá uma série de opções para o reconhecimento da união estável, mas o que é que ocorre? A lei não faz essa ressalva. Então, a lei deixa em aberto para que você possa utilizar qualquer documento que demonstre a união estável. Você tem uma foto. Veja, você tem uma foto que demonstra que o casal estava junto lá numa festividade, no Réveillon, ou estava junto no aniversário dele ou no aniversário dela. Essa foto pode ser transformada em um documento como prova? Pode. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a ata notarial dessa foto. Por quê? Porque a ata notarial não vai dizer só o que está na imagem, vai dizer também as condições da foto. Vai dizer, olha, uma foto já mais antiga, uma foto mais nova, mais recente, reputa que é algo novo, né, que foi revelado recentemente, ou foi revelado há muito tempo. Eu vou pegar as redes sociais do casal, né? Na rede social está lá, os dois juntos, em várias fotos. O que é que eu faço? A ata notarial, para fazer a prova documental. Por quê? Porque a prova documental ela é imprescindível na união estável. Adianta eu fazer a prova documental na justiça estadual e não fazer na federal? Não. Mesmo que você tenha o resultado da união estável na esfera estadual, você não pode contar com aquele resultado, contar com a sentença naquele processo para o reconhecimento da união estável na esfera previdenciária. Você vai ter que repetir essa prova documental. Também, não existe substitutivo para a prova do tempo de serviço. Prova documental de tempo de serviço, artigo 55, parágrafo 3º, ela é obrigatória. Então, você pode fazer a prova testemunhal do tempo de serviço como um reforço, mas o tempo de serviço em si só é provado através de documentos. Você tem que reunir documentos para demonstrar o tempo de serviço para fins previdenciários. Dependência econômica. A dependência econômica se comprova através de documentos também. Parágrafo 5º do artigo 16. Em diversos momentos, o dependente, para ter direito a um benefício, tem que provar a dependência econômica. Ex-marido, ex-mulher, enteado, menor sob guarda, menor tutelado, pais, irmãos, são todos dependentes que, para ter direito ao benefício, tem que comprovar a dependência econômica. Se não tem dependência econômica, não é considerado dependente. Então, essa prova é feita através de documentação. O extrato de imposto de renda, né, da declaração de imposto de renda, a dependência em plano de saúde, a dependência numa associação, né, de lazer, não importa. Tem que ter início de prova material. E o tempo rural também. Professor. Pois não. Só um minutinho. Para refrescar a memória aqui. No caso de casal casado de fato, ou casado de direito, mas em que a ex-esposa continua de alguma forma sendo dependente econômica dele, e atualmente ele convive com uma outra pessoa, nesse caso a pensão pode ser dividida, né? Pode ser dividida. Vai ser analisada a situação dela, porque o casamento pressupõe a dependência, né? O casamento pressupõe a dependência. Mas se ficar comprovada que há uma separação de fato, a esposa atual perde essa condição de dependência. A esposa atual perde? Perde sim. Se estiver separado, sei lá, 10 anos, não é dependente, separado de fato.
né? Há 10 anos. Não tem relação nenhuma mais. Não é só o fato de ter o documento de casado que vai garantir a ela o direito à pensão por morte, não. Certo? Mas Então, aí, no assim, caso, a esposa atual vai ter direito à pensão. a companheira vai ter direito à A pensão, companheira, se isso. provar a união estável, sim. Mas a Excluir a outra, se outra. provar que recebia uma pensão, um salário todo mês dele, Aí também sim, vai. aí tem direito. Ok. Apesar de estar separado de fato, ela recebe alimentos. Tem direito. Isso. A Obrigada. ex-esposa, né, se divorciaram, se tiver recebendo alimentos, também tem direito. Né? Se na época do falecimento tiver recebendo alimentos, tem direito. A diferença em relação à atual esposa ou à companheira é o fato de que quem recebe alimentos pode receber apenas por um tempo determinado. Então, pode ser que na Justiça Estadual foi concedida uma pensão alimentícia pelo prazo de 2 anos somente. Então, a dependência econômica dela foi estabelecida em 2 anos. Essa dependência estabelecida em 2 anos repercute na pensão por morte. Lembrando que a pensão por morte já não é vitalícia, né? Para companheiro, para o cônjuge, para o companheiro, mas ela pode ser ainda menor o tempo, a depender dessa situação, de estar recebendo alimentos, e a pensão alimentícia ser estabelecida por um tempo determinado. O juiz determinou lá que você vai receber 1 ano de pensão alimentícia. Mas a lei diz que o cônjuge ou companheiro recebe durante 20 anos se tiver mais de 40 anos de idade. Sim, mas é a atual companheira, o atual cônjuge. Se você recebe alimentos, você é ex-cônjuge, ex-companheira. Sendo ex-cônjuge e ex-companheira, você segue a regra apenas se o tempo estabelecido na lei for menor. Mas se o período de pensão alimentícia for menor, vai valer a regra da pensão alimentícia estabelecida pela Justiça. Né? Tempo rural. O tempo rural precisa de início de prova material, mas ainda pela alteração da lei no artigo 38b, parágrafo 1º, que vai determinar que daqui a 3 anos, não, menos de 3 anos, né? Agora, daqui a 2 anos, a prova será feita através do cadastro rural, certo? Então, o tempo rural será feito exclusivamente com base no cadastro rural feito pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia tem que providenciar aí a inclusão no CNIS do tempo rural desses trabalhadores. Mas, ainda que não tivesse essa alteração, a jurisprudência há muito tempo diz que o tempo rural não pode ser reconhecido apenas testemunhalmente. Eu tenho que ter início de prova documental. E essa prova documental, ela tem que ser contemporânea ao exercício da atividade rural. Eu não posso chegar depois de 15, 20 anos, chegar agora e fazer a prova do tempo rural. Né? Ela tem que ser feita, ela tem que ser contemporânea ao exercício da atividade rural. Prova testemunhal. Lembrando que a prova testemunhal também a gente já analisou aqui quando falou da audiência previdenciária. Basicamente, a prova testemunhal, ela tem que informar para você. Lembre sempre as suas testemunhas, né, de fazer com as suas testemunhas aquilo que eu disse. Você vai começar com o seu cliente, com as testemunhas presentes, que é o ato concertado ali que você vai fazer com o seu cliente. Lembre de questionar a sua testemunha, seja antes, seja na audiência, quem ela é, certo? Definir quem ela é. Por quê? Porque ela pode estar impedida de ser testemunha, né? Lembrando que o parente até o 3º grau, ele está impedido de ser testemunha. Você pode ouvi-lo na condição de declarante? Pode ouvi-lo na condição de declarante. A não ser que essa testemunha seja referente a fatos muito íntimos. Você quer uma testemunha que diga que ali existe uma relação de união estável. Veja,
Sendo parente, tem sim uma proximidade, mas também pode ser que ele seja a testemunha mais apta para dizer o que ocorre no ambiente familiar, ali dentro da intimidade do casal. Né? Se você conseguir demonstrar isso, que o fato que você quer demonstrar é algo que diz respeito ao núcleo de intimidade do casal, aquela prova que é parente, que é amigo íntimo, pode ser essencial para essa prova, e aí se aceita como testemunha. Mas na grande maioria dos casos no direito previdenciário, é ouvido como declarante, certo? Estabelecer quando se estabeleceu a relação entre o autor e a testemunha. Afinal de contas, você conhece o autor há quanto tempo? Durante quanto tempo passaram, né, juntos? Eu fui colega do autor de 1990 a 2000. Passaram 10 anos juntos. Então, eu já sei que aquela testemunha eu vou provar aquele período de trabalho de 90 a 2000. Eu não posso chegar para ele e começar a perguntar coisas que aconteceram em 2010, em 2015, porque ele vai tentar ajudar, vai se abandonar todo, o juiz vai dizer, mas você não trabalhou só até 2010? Aí você confunde a sua testemunha, né? Então, deixe claro quais são as testemunhas que passaram determinados períodos com o autor e quando foi que ele não teve acesso àquelas informações. Estabeleça com a testemunha onde aconteceu o fato, né? De onde os dois se conhecem, qual é a relação do autor e da testemunha com o local. Eles são colegas de trabalho. Ele era chefe do setor. Ele era subordinado dele. Era um vizinho, né? Era alguém que trabalhava com o pai dele. Então, essa informação de onde ocorreu a relação dos dois é importante, certo? E por que ele está ali? Né? Por que aquela testemunha é importante? Que informação ela tem para dar que é relevante para o seu caso? Ele era chefe do setor. Ele sabe exatamente quais eram os materiais que eram comprados para o ambiente de trabalho lá. Ele sabe que ali era usado produto químico, ele sabe que ali ele adquiria gases, ele sabe qual era a ordem que dava de manutenção dos equipamentos, sabe os riscos que estavam presentes, sabe a qualidade do EPI, né? Então, entender qual a importância da testemunha vai lhe ajudar a convencer o juiz e dizer, olha, ele é importante por isso. Eu preciso dele para provar exatamente esse fato aqui que ele tem conhecimento. E quanto mais evidente for o conhecimento da testemunha acerca daquele fato, melhor. Melhor. Entre duas testemunhas, uma testemunha que tem plena ciência do fato e uma testemunha que apenas soube dizer, eu vou preferir aquela testemunha que tem plena ciência da situação, que tenha condições de me dar informações o mais detalhadas possível, mesmo que ele não seja relevante para o processo, mesmo que não seja um detalhe assim, mas se ele tem condições de me dar mais detalhes do que o outro, eu vou para esse caminho. Eu vou para aquele caminho do cara que consegue articular melhor as informações que eu preciso. Prova pericial. A prova pericial, ela é de 3 tipos, certo? A prova direta, que é aquela que ocorre no ponto nevrálgico da discussão. Se eu quero saber a incapacidade do trabalho do autor, o perito vai analisar o corpo do autor. Vai analisar exatamente a situação clínica do autor. Essa é a perícia direta. Se eu quero o reconhecimento de um tempo especial devido a um ambiente insalubre, e esse ambiente insalubre ainda existe, o perito vai fazer uma perícia direta sobre esse ambiente. A perícia indireta é a perícia por similaridade. É aquela situação em que você não tem o corpo físico sobre o qual dá a ser realizada a perícia, mas você tem condições
de estabelecer uma situação similar. O sujeito trabalhava numa empresa de pneus, certo? Uma empresa de fabricação de pneus. E a empresa fechou, a empresa não existe mais. É possível fazer a perícia? Sim. A perícia não será feita naquela empresa de pneus, mas eu indico para o juiz uma empresa de pneus, outra, que sirva para a realização da perícia indireta, certo? Então, a perícia indireta permite que você possa extrair da atividade profissional aquilo que você quer demonstrar, ou extrair de uma situação de uma máquina, algo ali que seja comum aos dois ambientes, você realiza in loco, né? E existe a perícia estatística, né? Ô, professor, Pois só um não. minutinho. Com relação Sim, à perícia indireta, sim, o juiz manda fazer a perícia indireta. certo. Isso ele determina antes da audiência, no caso, Pode ser antes ou depois. ou O ideal é que depois. seja antes. Se na petição inicial eu solicitei perícia, ele já pede a perícia antes, provável. Provável, provável. Certo. E aí esse resultado seria apresentado na audiência. Não, antes da audiência, né? É emitido o O resultado laudo. da perícia, sim. O laudo é apresentado judicialmente, o perito junta o laudo e o juiz dá prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo. Aí, Certo. nesse momento, você pode usar assistente técnico, você pode se manifestar no laudo impugnando, ou dizendo, olha, essa Mas parte do laudo não está correta. Ou, essa manifestação pode ser ou em audiência ou pode ser. não, é dado um prazo. Assim que o laudo é Certo. juntado ao processo, o juiz abre um prazo para manifestação no processo, não é na audiência. Hum. Você se manifesta no processo. Aí, na sua manifestação, você pode solicitar que o perito vá a uma audiência para esclarecer algum ponto da perícia. É um pedido de esclarecimento do perito, mas isso é depois da sua manifestação, Entendi. certo? Certo. Aí uma outra pergunta. Para os Sim, casos de, por exemplo, vigilante de banco, que certo. todo mundo sabe que está ali, e aí eu tenho que pedir perícia porque a empresa já não existe mais. Aí o juiz realmente determina isso, ou ele pode achar desnecessário e já partir Normalmente para. ele acha desnecessário. Se está comprovado o exercício da atividade de vigilância, não tem perícia. Perícia é para apurar a situação ambiental, né? Sim. Então, esclarecida a situação dele, ele é vigilante, Mas, por exemplo, eu não tenho PPP porque a empresa não existe. Então, só tenho dizendo que é vigilante por meio da carteira de trabalho. ótimo, já é um excelente documento. Se você tiver, Certo. além da carteira de trabalho, tiver ficha de ponto, tiver o porte de arma, de repente, dele, hoje de arma não é nem necessário, mas porte de arma, você tem a Vigilante. guia de retirada de equipamentos, recibo de aquisição do uniforme. Ou seja, a prova documental é aberta. Você vai juntando o documento que você tem, né? Ah, mas não tem, professor, não tem o recibo de entrega do uniforme. Sim, mas não precisa, né? Eu estou falando aqui para ajudar. Se você não tem Sei. tudo, você vai pegando o que você tem, aquilo que ele está em mãos. CTPS já é maravilhoso, porque normalmente o sujeito é vigilante, trabalha lá na linha de frente e eles colocam na carteira auxiliar de segurança interna. Aí isso é que é de lascar. Porque o auxiliar de segurança interna pode ser de segurança de qualquer coisa, né? E aí, se você não tem o PVP descrevendo a atividade, você vai ter muita dificuldade de dizer que esse sujeito era vigilante. Certo? Ô, professor, deixa eu te Oi. questionar aqui uma questão. Essa questão do auxiliar acontece muito também com enfermeira, técnica de enfermagem e auxiliar de enfermagem, né?
Não, porque auxiliar de enfermagem tá no mesmo patamar ali da enfermeira, né? Não, Profissional de auxiliar de saúde, enfermagem não é um inferior à técnica ainda? não. Não? Auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeira, para efeito previdenciário, estão Ah, trabalhando no sim, mesmo sim, sim. lugar. Pronto, então é porque eu tô com ação também referente a isso. Então, nesse caso, basta os 25 anos, né? Pra... Abaixo de 25 anos. Exatamente. Pronto, então tá Mas, ok. olha, Professor, para você ter ideia, a enfermeira é mais necessária ainda a prova técnica. Porque a enfermeira pode trabalhar só na parte administrativa sim, sim, do sim, sim, hospital. sim. Verdade. Professor, Auxiliar e técnica é a linha de frente. Sim. verdade. Essa questão da enfermeira realmente acontece. Tem que vir bem descrito no PPP, né? Isso. Professor, eu tô com uma cliente que o caso dela é o seguinte, ela é empregada de 94 e dos últimos 15 anos ela ficou recebendo, os últimos 7 anos, na verdade, ela ficou recebendo um auxílio doença, né? Certo. Temporário. E Sim. aí ela me contratou para fazer essa aposentadoria dela, né? E eu estou Sim. finalizando aqui. Eu gostaria de saber o seguinte: eu preciso citar alguma coisa ou no requerimento que eu vou fazer, ou apenas alegar que dos últimos 7 anos ela ficou recebendo o auxílio doença e citar o número do benefício para fazer o requerimento administrativo? Então, não há necessidade de você citar o requerimento, o auxílio-doença. Ela está recebendo auxílio-doença. Tá. Na verdade, o auxílio dela foi renovado até 2022. Eu não E vejo, eu não vejo motivo para você entrar administrativamente. Eu acho que você tem que entrar judicialmente para por pedir quê? a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Uma Você. aposentadoria por incapacidade permanente. Por quê? Porque o INSS fez a parte dele. O INSS já deu o posicionamento dele, que foi conceder o auxílio-doença. Se você quiser fazer um recurso da decisão para ir para uma junta médica, aí você faz. Eu, sinceramente, não vejo necessidade. Eu não faço isso. Desde o início. Professor, então, a questão é o seguinte: é que ela deu entrada no requerimento e não juntou a documentação, entendeu? Ela não juntou PPP, não juntou nada disso. Então, teoricamente, eu vou ter que fazer outro requerimento. Não, não tem nem como fazer. Não, mas o que ela quer? Aposentadoria por Ela quer se invalidez? aposentar. Não, ela tem 25 anos. Só que ela tem Ah, 27 anos de contribuição. então, veja. Desses últimos 7 são por invalidez. Vamos por partes. Vamos por partes. Sim. O pedido dela não é de aposentadoria por invalidez. Não, De é de aposentadoria por aposentadoria tempo de de contribuição. Tem que contribuição. fazer o pedido realmente. Isso. Agora, para ela fazer esse pedido, ela vai ter que intercalar as contribuições. A não ser que ela esteja afastada por acidente de trabalho. Não, ela está afastada por invalidez mesmo, há 7 anos. Ela foi Então, renovando. ela vai ter que perder essa aposentadoria, fazer uma contribuição, certo? Ela faz uma contribuição, e Mesmo ela aí, estando empregada ainda, porque ela está empregada no hospital ainda. não, ela está de auxílio-doença, ou está de Sim, mas aposentadoria por invalidez? ela está de auxílio de auxílio doença. Não Auxílio-doença. baixou a carteira. Isso. Não baixou a carteira ainda, tá efetivada ainda. Ela fez Normal. assim. Suspensa, né? Tá suspensa, né? Normal. Ela vai ter que contribuir uma vez, pelo menos. Então, ela vai ter que suspender esse vínculo, como é que vai ser? Eu faria o seguinte: eu faria uma contribuição como autônoma, certo? Só Como para trabalhadora autônoma, mesmo vinculado ao hospital. mesmo vinculado ao hospital, Certo, certo? Faz entendi. uma como autônomo. E aí tenta a aposentadoria, Entendi. É porque porque aí eu tava intercalou. pensando, eu A entendi. questão é, Minha dúvida era justamente essa que você estava falando aí, porque eu não sabia se precisava dessa intercalar, porque aí ficaria complicado nessa questão do vínculo. agora ela tem tempo especial, né? Eita, não vai dar Tem. para ser autônoma, não. Não vai dar para ser autônoma. Ela teria que perder o auxílio-doença mesmo. Porque ela só conta o tempo de auxílio-doença como especial se a contribuição anterior à saída dela for em condição especial e a posterior à volta dela ser em atividade especial também. No caso, ela teria que voltar ao trabalho como atividade especial. Isso, exatamente.
Mas como é que eu vou fazer isso se ela não tem condição de voltar ao trabalho? Então, ela está querendo um benefício que provavelmente vai ser até menor do que ela está O, recebendo. a, a aposentadoria por tempo de contribuição, no caso, vai ser menor? Pode ser menor. Pode ser menor, não sei, porque tem que ver a situação dela, mas provavelmente é menor. Ela está 7 anos recebendo auxílio doença. Tá, ela tá desde 2015, É, pode ser menor. 2014. Eu acho que para ela, não sei, para ela era esperar o auxílio doença acabar. E aí não faz o pedido de prorrogação. E aí, depois do pedido. Porque é complicado, porque eu já cobrei a entrada, entendeu? Aí eu tô sem saber o que fazer. É complicado. Mas assim, é o que eu disse, ela pode fazer isso, pagar muito, ou pedir a cessação do auxílio doença, de repente. Mas você acha que existe. Aproveita que vai fazer o requerimento Uhum. administrativo e faz o pedido de cessação do auxílio doença, porque quer voltar a trabalhar. Volta a trabalhar. Mas a questão é que ela não consegue trabalhar, entendeu? Esse é meu Ela medo. pode voltar pelo menos um mêsinho, não dá não. Você acha mais interessante? Eu acho, olha, mais interessante para ela, sendo bem sincero, Felipe, a gente às vezes quer fazer um negócio para o cliente e não se adequa ao que ele quer, certo? Certo. É uma situação mais óbvia, no caso dela, de pedir a aposentadoria por invalidez. Aí eu acho corretíssimo. Corretíssimo. Porque não precisa subterfúgio, entendeu? E diz para Uhum. ela, olha, a aposentadoria por invalidez reflete aquilo que a senhora está sentindo. Se a senhora diz, eu não tenho condições de trabalhar, não é o que ela fala? Sim. O benefício mais adequado é a aposentadoria por invalidez. Ela diz, mas eu não quero me sentir inválida. Sinto muito. Sinto muito. É o benefício mais viável. Por quê? Ainda que conceda a aposentadoria por invalidez e venha a ser cessada, ela tem na manga a possibilidade de pedir aposentadoria por tempo de contribuição quando voltar. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu sei que a gente quer dar a resposta que o cliente quer ouvir. Uhum. Ela, poxa, porque eu quero isso, eu acho melhor isso. Mas nem sempre isso é possível. E aí, vai pelo caminho que deixe ela numa situação mais adequada. Eu acho que isso é legal. É mais Certo. Então, adequado para você nesse você acha. momento. Eu tive cliente que chegou para mim, doutor, eu quero uma aposentadoria por invalidez, porque eu não tenho condições de trabalhar. Eu disse para ele, não. O benefício mais adequado para o senhor hoje é auxílio doença. Ah, mas é um benefício temporário. Não importa. Para o senhor é melhor hoje auxílio doença. E eu dei N motivos. Por quê? O auxílio doença ele ficava com o vínculo lá em aberto. Ele era trabalhador da Petrobras. Está contando tempo de contribuição para ele. Ele já cumpriu a carência, então não tem esse problema. Contando tempo de contribuição. No momento que der na telha dele, ele diz: não quero mais receber o auxílio doença. Pronto, não faz o pedido de prorrogação, volta para a atividade dele. Tem direito à aposentadoria, só pedir a aposentadoria. Entendeu? Então, assim, Entendi. às vezes é o que é mais adequado. Às vezes é o que é mais Entendi. adequado. Sem contar que o valor pode diminuir, né? No caso desse meu cliente, diminuiria muito. Ele seria aposentadoria por tempo de contribuição, ele O faria dela é juízo. salário mínimo. Então, Para ela é indiferente, né? é Mas indiferente. eu acho que é mais adequada a aposentadoria por invalidez para ela. Eu vou propor a ela. E no caso de aposentadoria por invalidez, eu já posso ir direto no Jeff, né? Já pode ir direto no chefe. E, Entendi. assim, no futuro ela não vai ter problema, por exemplo, com acréscimo de 25%, se precisar de auxílio de terceiro. Uhum. Vai que a ação lá seja julgada improcedente, e aí ela vai ter direito ao acréscimo de 25% por conta da aposentadoria por invalidez. Faça isso, melhor. Como assim, professor? Não compreendi bem essa questão dos 25% aí. É porque é o seguinte, tem uma discussão no Supremo para permitir que qualquer aposentadoria tenha direito a acréscimo de 25%, caso o segurado tenha necessidade do auxílio de terceiros. São situações mais graves. A pessoa que precisa de alguém para dar banho,
para se Acompanhante, alimentar. né? Oi? Aquele já tem um acompanhante, né? Aquele 25% a mais. Exatamente. Não que você precise contratar um acompanhante, mas, de repente, precisa ser um irmão cuidando, uma mãe, Sim. um filho, né? E aí a lei diz que o aposentado por invalidez tem direito a esse acréscimo. Mas não fala nada em relação ao aposentado por tempo de contribuição, por exemplo. Essa ação do Supremo está discutindo o direito a essas pessoas que se aposentaram por tempo de contribuição, se aposentaram por idade, a terem também direito a esse acréscimo de 25%. Né? O que acontece? Isso não está definido, né? Não é certeza. Já para quem é aposentado por invalidez, certeza. Certeza, não tem discussão. Quanto a esse acréscimo de 25%, o cara está aposentado por tempo de contribuição, e aí Sim. depois ele aparece com uma invalidez. A gente não Sim. pode pedir para trocar o benefício e solicitar o acréscimo de 25%? Não pode. Não pode. Agora, voltando ao meu assunto do vigilante. Sim. Sim, regra geral, o senhor acredita que o juiz não faz, mesmo com a ausência de PPP? Regra Porque... geral, não. Ok, Regra geral, obrigada. não. Perícia estatística, aquela perícia em que você não tem absolutamente nada. Você não tem ambiente de trabalho similar, você não tem um ambiente de trabalho original, mas você tem condições de avaliar doutrinariamente ou cientificamente as condições de trabalho, a condição de invalidez. Como? Através da literatura científica. Então, você tem um sujeito que trabalhava, vamos pegar aqui um telégrafo. Olha, telégrafo. Telégrafo não existe mais há muito tempo, né? E ninguém usa mais telégrafo. E era um equipamento específico lá que ele trabalhava, tal, ele precisa comprovar a exposição a ruído. Olha, o ruído do telégrafo. Não existe nem mais o telégrafo, hoje em dia. Significa que eu não vou poder fazer a perícia? Não, vou poder fazer a perícia. Só que essa perícia é feita tecnicamente. Um engenheiro, né, vai pegar um manual técnico do equipamento e vai dizer, olha, esse equipamento normalmente emitia um ruído de tantos decibéis. Isso é uma perícia estatística. Você não tem nada, você não fez a perícia pessoalmente no lugar. Mas todo equipamento técnico, ele tem especificações que permitem a um perito extrair daquelas informações técnicas aquilo que você precisa. Então, se eu quero saber se uma determinada caldeira esquenta a 100 graus Celsius nas suas proximidades, há condições de avaliar isso? Há, tecnicamente, cientificamente, há. Há sim. Eu não preciso ter fisicamente o equipamento. Eu faço essa perícia com base nas especificidades técnicas do equipamento. Inspeção judicial. Né? A inspeção judicial é menos usual, mas pode vir a ocorrer. A inspeção judicial é quando o juiz vai inspecionar pessoas ou coisas. Ele vai pessoalmente ver esse fato. Normalmente, o juiz pede, por exemplo, para ver a carteira de trabalho. Existe uma dúvida lá se existe fraude na carteira de trabalho, ele aproveita a audiência e diz, me dê sua carteira de trabalho, que eu quero dar uma olhada. E aí vai ver a condição do papel, né, se realmente está envelhecida, a carteira, vai pegar na mão do trabalhador rural. Isso tudo é inspeção judicial. Pode ser feita, a única limitação é que não seja feita às escondidas, né? Não seja feita pelo juiz sem avisar as partes de que vai fazer. Ele tem que avisar para poder realizar a inspeção judicial. É isso. Terminamos a apresentação de hoje. Tiramos muitas dúvidas. Próximo encontro vamos tirar mais dúvidas. Eu quero que vocês tragam as dúvidas da advocacia de vocês. Basicamente, essas dúvidas que vocês apresentaram aí. Valmari,
Diga aí, meu amigo. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Por gentileza, Sim. por gentileza, a propósito da exibição de documentos ou coisa, Sim. pergunto se seria esse o procedimento adequado para se obter a informação acerca da carta de concessão de benefício, né, do INSS. No caso, ela não apresentar os cálculos. Você tem a carta de concessão, mas não tem os cálculos. Eu preciso Sim. dos cálculos para entrar com aquela de IRSM. Acontece muito em duas situações. Acontece em relação a benefícios concedidos judicialmente há uns 10, 15 anos atrás. Os benefícios, quando eram concedidos judicialmente, é a própria justiça que faz os cálculos. E o INSS não tinha como política transferir esses cálculos para o sistema deles. E aí a carta de concessão vem sem os cálculos. Você pode solicitar, sim, do INSS a informação sobre os cálculos. E se ele não prestar essa informação, vai valer o que você colocar no processo como cálculo. Certo? Isso é importante. E outra situação que não tem cálculo, a carta de concessão, é quando o benefício é o resultado do desdobramento de outro benefício. Por exemplo, pensão por morte decorrente de uma aposentadoria anterior. Aí a pensão por morte, a carta de concessão da pensão por morte vem sem cálculo. Ou a aposentadoria por invalidez decorrente de um auxílio-doença anterior, que houve um agravamento da situação. A carta de concessão da aposentadoria por invalidez vem sem o cálculo. E aí, nessas situações, você pode sim fazer para o juiz o pedido de que o INSS apresente os cálculos. Porque você não tem acesso de outra forma. Aí o INSS tem que se virar nos 30. Tá certo. Porque aí, no caso, eu poderia eventualmente fazer a apresentação dos cálculos, incluindo os meses que eu entendo corretos no cálculo da aposentadoria dele, onde entra fevereiro de 94. Perfeito. Perfeito, isso mesmo. Tá ótimo, então. Obrigado, hein? Nada. Professor, rapidão. Diga aí. No caso, eu vou fazer o pedido da aposentadoria ou do auxílio permanente e se caso você for indeferido, eu vou ter que propor a ela aquilo que você me recomendou mesmo, né? Do se afastar, voltar à atividade, uma contribuição e dou entrada na aposentadoria, porque ela já tem um tempo, não é isso? Exatamente. Apenas para segurar o tempo do auxílio-doença. Exatamente. E outra coisa, futuramente, ela com auxílio permanente, ela pode transformar isso em aposentadoria por tempo de contribuição? Pode, sem problema. Mas você não acha válido, né? Não, isso é pessoal, sabe? Ela que vai decidir. Entendi. Vamos ver o que ela vai querer aí. Beleza. Valeu, gente. Um abraço a todos. Até a próxima. Até.